O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje, sexta-feira, mais 15 acusados de participarem do dia 8 de janeiro lá em Brasília. Até agora, 59 pessoas já foram condenadas pelo envolvimento nos ataques às sedes dos três poderes. A Janaína Camelo está de volta e tem mais detalhes direto de Brasília. Até quando deve durar esse julgamento, Janaína? Pois é, Colombo, deve durar mais 2 semanas, mais ou menos, é o que tem durado esses julgamentos, né, que acontecem em blocos dos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, né, dessas ações contra os envolvidos no 8 de janeiro, votou pela condenação dessas 15 pessoas. Então, esses réus, eles estão sendo julgados pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e também associação criminosa. Entre essas 15 pessoas, elas estão enquadradas entre aqueles que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República como os executores dos ataques, ou seja, que foram presos ali dentro das 3 sedes dos 3 poderes naquele dia, ou então nos arredores ali dos edifícios, participando das manifestações, né? Lembrando que ao todo a PGR, ela condenou mais de 800 pessoas que viraram réus aí no STF, entre elas os autores intelectuais e também os financiadores dos ataques do 8 de janeiro. Até agora, como você disse, foram condenadas 59 pessoas. Esse novo julgamento, ele está acontecendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele depositou o seu voto nesta madrugada e agora os demais ministros terão até o dia 20 de fevereiro, Colombo, para apresentar também as suas posições. No seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, o relator, ele sugeriu aí penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão para essas 15 pessoas. E além desse julgamento que começou hoje, há um outro julgamento paralelo, também aí analisando ações contra outras 12 pessoas também envolvidas, denunciadas pela PGR, que viraram réus. Esse julgamento, ele deve ser encerrado hoje, nesta sexta-feira. Colombo, é com você. Obrigado, Janaína. Queria ouvir o Cláudio Dantas e a Amanda Klein, começando pela Amanda. Amanda, havia muita cobrança sobre o Poder Judiciário, sobre a Polícia Federal, o Ministério Público, para que, além daqueles que estiveram de corpo presente no dia 8 de janeiro, fossem pegos aqueles que trabalharam para que o 8 de janeiro acontecesse. Acho que a operação de ontem tem essa conexão com esse julgamento que está acontecendo agora, que segue naquela jurisprudência adotada pelo Supremo Tribunal Federal, né, de multas ou penas muito duras aplicadas a quem invadiu o Supremo, a quem invadiu o Congresso, a quem invadiu o Planalto. Perfeito, Colombo, exatamente isso. Acho que você leu, foi assim, uma telepatia aqui, porque eu ia fazer exatamente esse comentário. A gente está vendo essa história de trás para frente. Os primeiros julgados são os executores com penas duras, média de tempo de prisão de 17 anos, né? Condenações muito duras pelo quê? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, né, associação criminosa, são esses os crimes enumerados ontem naquela operação da Polícia Federal, né, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E por que a gente está vendo essa história de trás para frente? Porque a gente tem o 8 de janeiro, que foi o ápice, o clímax, né, todo esse planejamento desencadeou nisso. Faltava você perceber ou entender quem foram os executores, os mentores, quem planejou esse golpe. E ontem a operação da Polícia Federal foi muito didática, pedagógica. Ela deixa claro que quem planejou esse golpe estava dentro, que o planejamento do golpe foi feito dentro do Palácio do Planalto. Num primeiro momento, antes das eleições, e aí a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022, que hoje foram divulgados vídeos de Bolsonaro com ministros, muito mais ministros do que inclusive foram citados pela Polícia Federal, em que ele diz claramente, olha, vocês têm que passar a versão de descredibilização das urnas. Ele sugere, inclusive, uma nota conjunta assinada por PF para a OAB, insinuando, dizendo com todas as letras que o resultado das urnas não poderia ser verificado. Ele está muito irritado e ele fala, eu tenho certeza que a esquerda vai ganhar com 80% dos votos e se a gente não fizer nada antes do quê? Da eleição. Será o caos, violência, guerrilha. Palavras do presidente da República gravadas em vídeo. Quer dizer, esse pessoal trama
golpe e guarda as provas. É de uma inteligência realmente assim invejável. E aí, depois da eleição, como não dá certo, acontece de forma legítima, tem a segunda parte, que aí é o planejamento efetivo do golpe. Como? Primeiro, você tentando a adesão de militares, né, fora daquele grupo mais próximo do Bolsonaro ao golpe, ao que tudo indica, tanto o almirante da Marinha, o comandante Almir Garnier topa, e também, segundo mensagens de Mauro Cid, Estevam Teófilo, que é comandante das operações terrestres, também topa, mas Freire Gomes não topa, o comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, também não topa, e por isso o golpe não se consuma. Mas tem a participação de militares próximos do entorno do Bolsonaro no planejamento dos acampamentos em frente ao QG do Exército, financiamento dessas operações, inclusive dizendo, olha, em novembro, dia 15 de novembro, a gente tem que fazer manifestação em frente ao Congresso Nacional, em frente ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, essas pessoas eram instruídas. Está tudo muito bem documentado ali, e as reuniões com os kids pretos são aquelas forças especiais também do Exército, com a participação no golpe. Caberia a eles a prisão do Alexandre de Moraes com data marcada, tá? 18 de dezembro de 2022. Ou seja, é tudo muito concreto, muito robusto. E é isso, é de trás para frente. Primeiro os executores do golpe, e não resta dúvida que estamos chegando aí aos mentores, depois de tudo muito bem documentado, eles irão também ao banco dos réus. Bom, olha, Amanda, tem uma transcrição, não sei se você teve a oportunidade de ver, de uma reunião dessas do Bolsonaro com os seus ministros. De fato, ele diz que precisa, né, entrar com o seu exército em campo, aí as aspas aqui, o seu exército de ministros, ele fala, os 23 ministros. Ele quer que os ministros reproduzam tudo que ele fala, isso inclui sim, né, os ataques ao sistema eleitoral, ao TSE, e tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que é público, que foi público, né? Então, ele quer essa ordem unida ali dos ministros, porque, naturalmente, ele está dizendo, nós vamos perder se vocês não entrarem na campanha também, na nossa campanha, naquilo que nós entendemos como campanha, nós vamos perder. E aí não adianta olhar para trás e lamentar. Não adianta chegar em 23, 24 e lamentar. Em determinado momento, isso está na transcrição que consta deste inquérito, ele se remete ao ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, e diz, nós vamos esperar chegar a 23, 24 para Cifu, nananã. Depois perguntar por que não tomei providência lá atrás, e não é providência de força, não. Eu vou botar aqui porque ele fala palavrão, né? Pip! Não é dar tiro. Ô Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Defesa, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar? Não é isso. Pip. Então, o que nós temos aqui é o Bolsonaro fazendo uma campanha. Você pode, inclusive, enquadrar em toda aquela questão, né, de ataque ao sistema eleitoral, etc. e tal. Mas você tem o próprio presidente desmobilizando qualquer tipo de atuação militar. Golpe. Né? Golpe militar. Nós estamos vendo aqui o próprio presidente da República, que seria o beneficiado, né? Seria o beneficiário final deste golpe alegado. Então, isso dentro do ambiente, né, em que você tem meia dúzia de generais que, claro, queriam, pensavam em, né, gostariam que, você tem, sim, o pensamento, você tem que inclusive passível de punição dentro das próprias Forças Armadas, tá? E também enquadramento legal. Mas você não tinha e nunca teve apoio do alto comando, e agora a gente está vendo aqui que parece que nem o próprio Bolsonaro gostaria disso. Então eu acho que a gente precisa baixar aí o tom, a poeira, e entender efetivamente o encaminhamento deste inquérito, para onde vai, para que todas as defesas aí dos envolvidos tenham a oportunidade de se manifestar, de se defender do ponto de vista do direito à defesa, né, no Estado Democrático de Direito que nós vivemos, e aí sim vamos entender o enquadramento legal para que se chegue a uma sentença, uma condenação ou uma absolvição.